Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no verso 21, Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, esse sem motivo não está nos manuscritos mais antigos, todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejam recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Pregações Oficial. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E aqui embaixo do vídeo está o link do meu outro canal, o canal Defesa da Fé, um canal voltado em estudos bíblicos e em notícias da atualidade. Deus abençoe. Para mais uma oração. Pai Santo, mais uma vez vamos a Ti, Senhor, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa urgente dependência de graça, cônscios da Sua grandeza, majestade, glória e da Sua vontade em fazer bem ao Teu povo. Senhor, estamos fartos de sermões, cultos, atividades secas, vazias e destituídas do poder de Deus. Se aprouver a Ti, olha para esse lugar e despeja da Sua graça, que haja uma ação poderosa de Deus, curando almas, reconciliando partes, perdoando pecados, abrindo olhos daqueles que não conseguem enxergar, fazendo sensíveis aqueles corações que são duros, dando discernimento àqueles que são incautos, para que a igreja, Senhor, seja santa, pura e glorifique Teu nome. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Irmãos, eu sou um pastor conhecido por ser prático, por ter sermões práticos, ou pela maioria dos meus sermões, sempre convergir em atitudes práticas. E essa noite não vai ser diferente, e eu quero trazer uma mensagem assaz prática, muito prática, e de extrema importância para o nosso convívio diário, para a nossa rotina cristã. Eu vou falar um pouco essa noite sobre mágoas do coração, feridas do coração, traumas do coração que precisam ser resolvidas. O que acontece é que na trajetória da nossa vida, e a trajetória da nossa vida sempre envolve terceiros, envolve pessoas, amigos, parentes, irmãos, crentes e incrédulos. Essas pessoas que vão passando por nós, muitas delas sofrem alguma mágoa oriunda de nós mesmos. E nós estamos envolvidos nesse contexto de feridas, de ofensas, de insultos, de mágoas, que muitas vezes não são resolvidas. Não são resolvidas.
e nós continuamos a caminhar, e vamos amontoando uma quantidade de pessoas magoadas, que muitas vezes caem no esquecimento, e nós esquecemos de resolver. O tempo vai passando, e nós não vamos lidando com impasses, com relações sensíveis, e estas mágoas não resolvidas, a palavra de Deus coloca isso de um modo tão elevado, que elas têm reflexos na nossa eternidade. Nós estamos vivendo num mundo muito magoado, de pessoas muito magoadas, ofendidas, feridas ao longo das suas vidas. Estamos vivendo um tempo de muitos cristãos magoados, com ou sem razão. Vivemos num mundo, ou numa sociedade, ou em igrejas, repleta de pessoas magoadas, feridas, prejudicadas. E nós precisamos aprender a lidar com isso, resolver isso. Não podemos fazer vista grossa. Temos que orar a Deus pedindo discernimento a Ele, para que Ele abra nossos olhos, a fim de enxergarmos as pessoas à nossa volta que foram por nós ofendidas, e que há necessidade urgente de reconciliação com essas pessoas. Há necessidade urgente de desfazer os bloqueios, de tirar o ressentimento, há necessidade de renovar as alianças, de reconciliação. Não podemos dar o luxo de prosseguir na nossa caminhada, deixando esses embaraços, ou deixando essas situações para trás. Como eu disse, esse tipo de coisa vai refletir na nossa eternidade. E como cristão nós temos dever de nos reconciliarmos com todos aqueles que têm alguma espécie de problema, de mágoa, de barreira, de ferida conosco. Nós estamos aqui, o texto base é o Sermão do Monte. Jesus está no Sermão do Monte, quando ele faz a exposição dele, que compreende 3 capítulos, ele está explicando a lei, ele está trazendo o significado real da lei de Moisés, e ele usa como exemplo, para explicar o sentido da lei, aqui nesse texto que eu li, o 6º mandamento do Decálogo, o 6º mandamento dos 10 mandamentos, o não matarás. Jesus então vai destrinchá-lo, mostrar a origem deste mandamento, como ele se dá, como eu quebro esse mandamento, onde ele nasce. E esse mandamento, ele trata do pecado de homicídio. O 6º mandamento é o não matarás. É uma ordem dada por Deus, colocada na lei de Moisés, com a finalidade de preservar a vida. É um mandamento contra o homicídio, dizendo que aquele que matar, o homicida, está transgredindo, está pecando contra Deus. Então, ele fala sobre o pecado de homicídio, proíbe ele, e ele está mostrando que as consequências desse pecado. Verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Vocês ouviram da lei de Moisés. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, de certa forma, ele reafirma o que estava na lei, que o 6º mandamento, ele compreende a preservação da vida, ele trata do homicídio, ele proíbe o homicídio e mostra as consequências, um julgamento, uma sentença capital, ou seja, quem matasse também seria digno de morte. Entretanto, diferente dos escribas e dos fariseus, que tratavam só da letra da lei,
Jesus vai mais fundo na explicação desse sexto mandamento. E ele compara a ofensa ao próximo. Ele compara a ofensa ao próximo com o homicídio. E ele considera ofender o próximo, insultar o próximo, magoar o próximo, ferir o próximo, a quebra do sexto mandamento. Jesus vai elevar o mandamento num nível muito mais alto. Ele diz que para quebrar o sexto mandamento, que visa preservar a vida, que trata do homicídio, eu não preciso necessariamente matar uma pessoa para quebrar esse mandamento. Mas se eu ofender essa pessoa, dependendo do grau desta ofensa, é uma violação do sexto mandamento. Eu estou quebrando esse mandamento. Ao dizer isso, o Senhor está dizendo da origem do sexto mandamento, que o homicídio não começa com o ato, quando eu pego uma pistola e insanamente descarrego numa pessoa, mas que o homicídio começa no coração, quando eu gero ódio contra alguém, a ponto de desejar o mal a ela, eu já cometi o homicídio. Então Jesus está explicando isso, é isso que se trata aqui, a introdução do primeiro sermão. O verso 22 ele vai dizer isso, ó, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Ou seja, vamos traduzir isso em todo aquele que se irar contra o seu irmão estará violando o sexto mandamento. Aqui nós aprendemos duas coisas, e agora eu quero trazer para vocês o que eu pretendo para vocês essa noite. Quantas pessoas já passaram por nós e foram ofendidas, magoadas, feridas, machucadas, e nós nem percebemos? Quantas pessoas nós temos cometido, com quantas pessoas nós temos cometido esse pecado? Lembra-se de Aitofel e Davi, que eu preguei aqui? Das raízes de amargura. Aitofel persegue Davi, persuade Absalão, seu filho, para tirar o pai do trono, para matar o pai. E qual é a razão? Aitofel era avô de Batseba, a quem Davi tomou de Urias em um adultério. Aquele homem foi guardando mágoas, feridas, traumas, ofensas, sem que Davi se atentasse para isso, sem que Davi percebesse. Raízes de amargura brotaram no coração desse homem, mágoas, ofensas, e é claro, ele pecou por não lidar com aquilo, mas Davi foi o responsável. Talvez na mensagem você ficou muito fixo em Aitofel, o criminoso Aitofel, o conspirador Aitofel, mas você esqueceu de dar ênfase também no feridor Davi, no insultador Davi, no ofensor Davi. A moeda tem dois lados. Quantos Aitoféus você não tem magoado, ferido, entristecido? E Jesus coloca o insulto, a ofensa, Jesus coloca a ferida num grau muito elevado, comparando isso a um homicídio. Irar, a ideia é provocar. Quando você provoca o seu irmão, quando você insulta o seu irmão, denigre, rebaixa, ofende. E quantos podem estar assim?
marcados, com o coração duro, com traumas, com bloqueios, com deficiências. Talvez foram vítimas do seu tratamento, da sua omissão, da sua aspereza, da sua negligência, da sua falta de responsabilidade. Nós não podemos ir caminhando e esquecer essas coisas. Está dentro do Sermão do Monte. Jesus dedicou 7 versículos para tratar de 6 versículos para tratar disso aqui. Ele mostra a importância disso aqui. Então nós aprendemos primeiro, quantas pessoas passaram por nós. E nós não estamos lidando com isso, com esse egoísmo generalizado entre o povo de Deus, que só busca algo para si mesmo, que se esquece da necessidade do seu semelhante. São como um rolo compressor passando por cima de tudo e de todos, esquecendo que as pessoas têm sentimento. Esquecendo que as pessoas, algumas questões contam para elas. Esquecendo que Deus se preocupa com o menor dos pequeninos que Ele salvou. E às vezes na trajetória da nossa vida, ela está sendo marcada por isso, e nós não estamos dando conta do quanto que estamos fazendo isso, o quanto tempo já fizemos, e que é o nosso dever reparar essas coisas, porque as feridas vão se acumulando, as raízes vão brotando, e aquilo vai causando uma enfermidade, alguma coisa grave na vida desses irmãos, e consequentemente na nossa. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que essa ofensa, dependendo do grau, é comparada à quebra do 6º mandamento. Eu não só estou traumatizando o irmão e lançando todo o mal sobre ele, o ofendendo, eu estou trazendo o mal sobre mim, e sou comparado a um homicida, quando eu faço isso. E nós temos que atentar para algo tão elevado. 1 João vai dizer, quem odeia o próximo é homicida, e sabemos que nem homicida tem parte nele, a vida eterna. Então se o Senhor coloca nesses termos, como é que a gente pode ignorar isso? Como é que a gente pode passar por cima desses conflitos no lar, desses abusos entre marido e mulher, dessas violências envolvendo filhos, desses bloqueios entre a irmandade é assim que fala? Aqui é a outra irmandade, irmandade santa, convertida, justa, e nós estamos passando por cima disso. Vamos ver agora quais são as consequências de termos uma vida marcada por ofensa ao próximo. Primeira consequência, as ofensas e feridas que nós causamos comprometem nosso culto a Deus. Veja só, o verso 23. Se pois ao trazeres ao altar tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta. Opa! Ele está dizendo que esse tipo de coisa afeta a minha adoração, compromete a nossa adoração a Deus. O Senhor está dizendo, se houver contenda entre você e os outros, feridas entre você e os outros, bloqueio entre você e alguém, isso está comprometendo o seu culto, isso está afetando a sua adoração. Olha que forte isso, porque a ideia aqui é comparecer ao altar e entregar a oferta. A ideia é do antigo concerto ir ao templo e oferecer um animal como sacrifício. Para os nossos dias, é semelhante a um culto. E o Senhor está dizendo que isso, bloqueio entre irmãos, principalmente o ofensor, compromete o culto dele. O Senhor não quer aquele culto. O Senhor não quer aquela adoração.
ela está comprometida. É alguém levantando os braços, é alguém cantando, é alguém participando da comunhão, mas que está com o passado carregado de feridas. E pessoas que estão sofrendo, magoadas, em razão da ofensa dele. Compromete a minha adoração, compromete o meu culto. Segunda consequência para os ofensores, compromete a sua relação com Deus. Não só o seu culto público, mas o seu culto privado, o seu culto particular. O Senhor disse: se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Compromete a sua relação com Deus. A sua comunhão com Deus. E nós estamos esquecendo disso. O Senhor disse: misericórdia quer e não sacrifício. É muito sério isso. E quantas pessoas não estão prestando cultos imperfeitos a Deus, cultos incompletos a Deus, cultos defeituosos a Deus. Uma igreja que comparece no domingo para adorar e está comprometida com o seu semelhante. Pendências não resolvidas, feridas para tratar, bloqueios, barreiras. E está cultuando, vivendo a sua vida cristã nesta condição que a Bíblia tem por reprovada. Terceira consequência, tem reflexos na eternidade. Veja o verso 25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e seja recolhido na prisão. A ideia aqui é de um tribunal, um julgamento. Jesus está colocando esses termos. E obviamente, trazendo para nós, está falando o julgamento final. E aqui reflete na nossa eternidade duas formas. Primeira forma, assim como o homicida será condenado ao inferno, as pessoas que permanecerem sem o perdão, as pessoas, veja só, uma coisa é cometer o ato, outra coisa é permanecer no ato. Então aqui reflete na eternidade de duas maneiras: as pessoas que ofendem, que magoam, que pecam contra o semelhante, e recusam-se em reconciliar, recusam-se em perdoar, estas também serão condenadas ao inferno, porque é uma demonstração que elas nunca receberam o perdão de Deus, é uma demonstração que elas não são salvas. E a segunda forma que vai refletir isso para os salvos, significa que se eu caminhar a minha caminhada cristã, deixando essas pendências, isso vai contar no dia do julgamento. Isso é relevante no dia do julgamento. Significa que o Senhor não fará vista grossa, porque Ele vai julgar a igreja, e Ele vai contar com essas pendências. Estas falhas, o insulto, a ferida causada, essa falha testificará contra mim no dia do juízo. Veja só onde que Deus eleva esse negócio. Ele está falando aqui, não é de algo que ele não está falando necessariamente de uma violência física, de uma agressão. Ele não está falando de coisa que envolva necessariamente dinheiro, posses. Ele está falando de insultar, de ofender, de rebaixar, de machucar alguém. E ele considera alguém que faz isso contra o seu irmão algo que terá reflexo na eternidade, a ponto de ser contado no dia do julgamento.
terá relevância em nosso julgamento. Olha que coisa forte. Vocês estão vendo, irmão? Presta atenção. O que é interessante que eu gostaria de falar? Como a palavra se trata de algo prático. Nós, principalmente quando uma igreja é bíblica, como uma igreja é estudiosa, como uma igreja tem bons expositores, bom material, a pregação cai no escrutínio do cristão, ela passa por um julgamento técnico. Ele começa a inferir na cabeça dele. Eu não quero que você faça isso. Eu quero dizer que você ofendeu muita gente na sua vida e você tem que tratar disso. É só isso. E não importa a categoria de cristão que você se enquadra. Essa que é a verdade. Estou falando de uma realidade. Não são notas para o seu esboço, não são inferências teológicas. Eu estou dizendo que essas ofensas têm reflexo na eternidade. E Deus quer que você pare, que você se destitua de toda a pompa para tratar com pessoas simples que você magoou ao longo da vida. E Deus considera essas mágoas a quebra do 6º mandamento. Simples assim. Simples assim. Ver dessa forma. Qual a solução? Para quem fez isso? Para quem não, né? Qual a solução para nós? Porque não há quem não faça isso. Há quem faz mais, há quem faça menos. Há quem faça um grau maior, quem faça menor. Mas não há quem não faça. Não há quem não faça. Porque você pode fazer de duas maneiras. Diretamente. Num surto de ira, ofendeu a mulher. Num surto de raiva, ofendeu o filho. E você pode fazer indiretamente. Por causa das suas debilidades. Por causa da sua indiferença. Por causa do seu egoísmo. Você simplesmente passa por cima das necessidades dos irmãos. Como fazer? Veja o verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Solução, primeiro. Veja só. No verso 1, no original, diz assim: vocês ouviram o que foi dito. No verso 24, veja só, ele se dirige a um público no 21. No 24, ele diz, ele usa você, no original. Ele sai do geral para aplicar para o particular, se dirige a um homem em particular, porque ele sabe da gravidade, é como se agora ele estivesse dirigindo a cada um em particular. Ele está dizendo que cada um examine o seu próprio coração. A primeira coisa então, para solucionar isso, faça um autoexame. Isso aqui é uma coisa que a gente não faz, que os puritanos cansavam de fazer. Examinar a si mesmo. Nos submetermos a exames constantes. Você já parou para examinar se você está sendo uma esposa adequada? É tanta correria que você não para se examinar. Você para examinar se você está gerindo os negócios de forma correta? Você não para se examinar à luz da Bíblia. Aqui a primeira coisa, faça um exame. Será que eu tenho ofendido alguém? Será que tem alguém magoado comigo e eu não estou percebendo? Será que as palavras, gestos e atos que eu considero coisas pequenas e relevantes, estas pessoas têm considerado de uma forma que eu não tenho visto?
Façam um exame. Faça um exame dos seus últimos anos. Como é que eu tenho me conduzido? Quais foram as pessoas que passaram por mim? Que marcas eu deixei nelas? Será que aquela pessoa está ausente de mim é por alguma coisa que eu tenha feito? Será que relações foram cortadas comigo em razão de alguma coisa que eu fiz? Será que está havendo uma morosidade entre eu e aquela pessoa e é por conta de algo que eu fiz? Faça um exame. E o exame deve levar em conta assim, onde começa a quebra do 6º mandamento? Quem são as primeiras pessoas ofendidas, agredidas por nós? Aquelas que têm uma relação de proximidade maior conosco. Primeiro, marido e mulher. Maridos. Será que a principal vítima do texto supracitado aqui não é a tua esposa? Será que você não está criando raízes de amargura nessa mulher? E o próprio Pedro vai dizer isso. Coabitai com elas, com entendimento, dando honra como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Será que a sua mulher não é o alvo das suas ofensas, dos seus insultos? Será que a sua mulher não entra exatamente aqui, não é ela o objeto de ofensa? Será que não é seu marido? Começa a pensar, faça um exame, como é que eu tenho tratado? Será que o meu marido está carregando mágoa? Está ferido, está ofendido pelas palavras duras, por rebaixá-lo em público, por expô-lo a terceiros, por ser cruel com ele? Talvez seja ele. Talvez você deve ponderar, meu Deus, eu estou levantando as minhas mãos, meu culto está comprometido, vai ter reflexos na eternidade, minha relação com Deus comprometida, equivale à quebra do 6º mandamento, e eu estou causando isso na minha mulher, ou no meu marido. Aonde começa? Talvez com pais e filhos. Existem relações mais conturbadas em nossa sociedade moderna do que a de pais e filhos. A quantidade de evasão de filhos dos lares, filhos que querem quilômetros dos pais, ódio, intriga, briga, morte. Por quê? Porque os filhos às vezes são alvos da crueldade dos pais, da tirania dos pais, do insulto dos pais, dos palavrões dos pais, dos xingamentos dos pais. E essas crianças estão cheias de bloqueio, cheias de ferida, cheias de mágoa. Ou os pais, porque alguns pais bondosos, zelosos, mas de filhos de língua pesada. Filhos rebeldes que ofendem, que maltratam os pais, que humilham os pais. Talvez são os pais que estão cheios de feridas causadas por você, filho. Talvez, no sentido literal da palavra, são irmãos em Cristo. Porque o texto diz, quem levantar uma palavra dessa contra um irmão, irmãos, os remidos, os lavados, os integrados no corpo de Cristo, bloqueios, desavenças, coisas pequenas, picuinhas, mal-entendidos, não pode haver isso no corpo de Cristo, ressentimento, mágoa, pode estar havendo isso. E veja só, para você ser muito criterioso, senão você está agindo errado. A pregação não é para você buscar quem te ofendeu, você já perdeu, você não entendeu a mensagem. A mensagem é para você procurar quem você ofendeu. A palavra deve ser ouvida para todos nós nos portarmos como ofensores
e não como ofendidinhos que vão sentar esperando. Tem que vir aqui falar comigo. Você já caiu, você já perdeu. Um crente não pensa assim. Os irmãos que você ofendeu, que você insultou, que você se excedeu, que você desrespeitou, que você falou mais alto que devia, que você não levou em conta a posição dele, que você não levou em conta as falhas dele, não levou em conta a capacidade dele. Pode ser, faça um exame. Vou dar um exemplo aqui. Você está cultuando a Deus. Presta atenção. Está num culto público a Deus. E começa a meditar o quanto Deus tem sido bondoso com você. E começa a refletir e pensar, nossa, Deus tem sido tão bom comigo, eu também preciso ser bom com meus irmãos. E logo você pensa, meu Deus, tem pessoas que se afastaram de mim. Tem um irmão que não está falando comigo direito. O meu pai parou de ir na minha casa. Eu estou com relações cortadas com alguém. Meu Deus, será que eu estou violando o 6º mandamento? Eu não parei para pensar a causa desse afastamento. Teria esse afastamento sido justo e causado por uma ofensa legítima minha? Pois então eu irei e me reconciliarei com essa pessoa imediatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, primeiro, o exame. Segundo, olha só, segundo, a prioridade é a reconciliação e não o culto. Veja só o 24, 23, se trazer tua oferta no altar, culto. 24, deixa perante o altar tua oferta. Uai, fica lá fora, não entra na igreja não, fica lá. Mas para quê? Deu 7 horas do culto. Não, vai primeiro, olha lá, olha a ordem dos valores aqui. Está falando da ordem. O primeiro não é o culto, vai primeiro, reconcilia-te. A prioridade é a reconciliação e não o culto. Ele fala deixa e vai. Você viu os verbos? Deixar ir. Deixa a tua oferta e vai. Não está querendo dizer, uai, meu Deus do céu, eu estou com a mulher brigada lá no Amapá, no Acre, e amanhã tem culto. Será que dá tempo de eu ir lá e voltar a chover o voo? Nossa, Deus do céu, eu vou perder o culto amanhã. Como é que eu chego no Acre? Pai do céu. E se a mulher bater a porta na minha cara? Mas aquela velha... Não, desculpa, a irmãzinha, uma santa mulher de Deus. Meu Senhor, me perdoa, meu Senhor. Não está dizendo isso. É claro que você pode cultuar amanhã. Mas está dizendo a prioridade. A prioridade é a reconciliação e não o culto. Deixa a tua oferta e vai primeiro. Veja isso nas palavras de Jesus. Que coisa forte. Gente, parece uma coisa tão pífia, um irmãozinho que está magoado com depois Jesus está falando, não quero nem ver tua cara. A reconciliação, o Senhor está dizendo, gente, resolve essas pendências. Meu Deus, um amontoado de gente com picuinha, com barreira, para com isso agora, resolve, liga, visita, telefona, abraça, beija, implora, chora, pede perdão. Não é possível que você vai amontoar esse tanto de desafeto na tua vida. Faz isso. Ou às vezes não são muitos, são pouquinhos desafetos. Mas esses pouquinhos tem um acúmulo de feridas. Terceiro, depois do exame feito, procure essas pessoas que você crê que ofendeu, que machucou. Olha lá, verso 24, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão. Agora é a hora da caça.
O senhor está dizendo que não pode ficar só no campo moral, só na teoria. Pastor, em espírito eu já perdoei. Perdoei. Estava sonhando e lá, sabe? Não. O senhor está dizendo, pega a lista telefônica, o Google Maps, coloca 2/4 de tanque de gasolina, leva uma Bíblia, faz o nome do pai e vai. Reconcilia-te. Depois do exame feito, procura essas pessoas que você crê que ofendeu, machucou, reconcilia-te. O grego de reconciliar, sabe o que é? Mudar a mente de alguém. O que é isso? Essa pessoa está com uma imagem de você, uma imagem da fé, uma imagem do ocorrido, uma imagem. Ela está com um pensamento. Você tem que ir através do perdão. Ela vai mudar a imagem que ela nutre de você, a imagem que ela nutre das coisas. Por isso, gente, que tem aquele negócio do mal entendido, irmão, quer matar você, não quer ver sua cara. E é 2, 3 palavras. Não, mas se eu soubesse que era isso, é só isso. Mas por que você não me falou? Mas você não me chamou? Por que você não veio atrás de mim? Não queria. Mudar a mente, eu achei que era comigo, eu achei que era um problema comigo, não é com você, meu filho, é com o teu marido. Você está entendendo? Mudar a mente de alguém, é reconciliar, é pôr as coisas em pratos limpos, preto no branco, olho no olho, é dizer, vamos resolver a parada. Crente faz isso. Resolve, senta aqui, você está com problema comigo? Tô, então vamos resolver. O que foi? É que aquele dia, 31 de maio, nem sei se maio tem 31, depois você vê, 31 de maio, 2012, quinta, 10h35 e 2 segundos. Você passou no trânsito e virou a cara para mim. Aí já vai me dando urticária. Mas, claro, eu estou ilustrando aqui para ser cômico, porque eu sei que é trágico. Eu estou só ilustrando de uma maneira que é cotidiana. Meu irmão, aquela hora eu tinha acabado de fazer exame de vista, a minha pupila estava assim. Por que você me falou? Eu fiquei 15 anos com raiva do Senhor, por causa daquele cruzamento, eu toda alegre. Mas é verdade, a ideia é essa, os mal-entendidos. E às vezes não adianta escrever carta, mandar fax, ele quer que você vá lá e senta, e fala. Depois do exame feito, procure a tua esposa. Eu vou te dizer por que aconteceu aquilo aquele ano. Eu não queria te escutar, para não me sujeitar a você, porque eu sabia que você estava certa, mas por orgulho eu não baixei, e deixei você nutrir essa ferida todos esses anos, mas hoje eu estou aqui para dizer, me perdoa. Com o pai a mesma coisa, pai eu não devia, pai num surto de ira, eu falei aquilo, eu te rebaixei meu pai, me perdoa. Com as filhas a mesma coisa, com os filhos, com a esposa, procura, talvez você não sabe, meu amor, o que aconteceu? Já viu que tem, é assim, marido e mulher tem muita intimidade, e é tudo muito claro, mas de repente tem uma coisa ou outra, que trava, e a mulher não conta de jeito nenhum, e o homem ficou assim, mas o que essa mulher tem? Será que é a conta? Não, eu já paguei, nossa, a comida, não é possível. Aí você procura. Meu amor, o que foi? É que eu não gostei de tal e tal coisa. Não foi bem assim, não foi assado. Procura e se reconcilia. Oh, meu Deus, eu me lembro, meu amor. Nossa, eu me lembro, me perdoa, eu não devia ter falado aquilo para você, me perdoa. Procura. Quanto tempo deve demorar a reconciliação? Olha só agora,
para aqueles que são, meio Rubim Barrichello, meio devagar. O tempo da reconciliação tem que ser urgente. Urgente. Veja só, o verso 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário. Qual é o tempo para você reconciliar com quem você magoou? Urgência. É agora. Sem demora. O grego quer dizer rapidamente. E se você comparar com o texto do 23, que ele diz, deixa a tua oferta aí no altar e vai. Ele está dizendo, não espera nem o culto. Não, Senhor, eu vou cultuar depois. Não. Se você se lembrar do culto, deixa lá e vai agora. Nem mesmo se você for cultuar. Ou seja, vamos imaginar, vamos trazer para a figura médica, vamos imaginar a mágoa e compará-la a um câncer, a uma infecção, a um trauma, uma ferida. Meu amigo, quem está nessas condições físicas, não tem tempo para esperar, a cada dia dilata o tumor, a infecção generaliza, a cada dia é uma coisa urgente. Assim são corações de algumas pessoas, eles têm urgência da reconciliação. Não fica protelando, não fica prorrogando. Vai sem demora, vai rapidamente, não espere nem mesmo o culto. Presta atenção, não estou dizendo que você não pode cultuar. O que Jesus está dizendo aqui é a prioridade, é mais importante isso que o culto. Ele não está querendo dizer amanhã fica todo mundo lá na porta. Imagina que engraçado, vou cultuar na calçada. Não é isso que Jesus está falando. Quando ele fala, deixa a tua oferta e vai lá, trazendo para os nossos dias, na escala de valores do reino, a reconciliação sobrepuja a adoração, o culto. Vai rápido. E ele diz por que tem que ir rápido. Veja só, a razão. 25, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue a juiz oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Por que ele diz, vai rápido, enquanto está com ele a caminho? O que é estar com ele a caminho? Primeiro, enquanto ele está vivo, não deixa essa mágoa ser levada para o caixão. Não deixa sua mãe morrer com essa mágoa, não deixa seu filho morrer com essa mágoa, enquanto há vida. Segundo, a ideia dá o quê? Enquanto está com ele caminho, enquanto você tem possibilidade, enquanto você está vendo, enquanto é atingível, alcançável, pode ser que as circunstâncias operem de modo que você nunca mais vê essa pessoa, que você perca totalmente o contato. Ou enquanto ela ainda está favorável a algum tipo de reconciliação, algum tipo de encontro. Vai enquanto há caminho. Primeiro, enquanto está vivo. Segundo, enquanto há possibilidade. Terceiro, enquanto há oportunidades. Talvez ele está aqui, sentado, está amistoso ainda. É totalmente possível. Talvez a palavra está falando, o momento a terra está preparada, é só lançar semente. Enquanto você tem oportunidades. Se não, aí o texto continua. Será entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça será recolhido na prisão. Em verdade te digo que não será dali enquanto não pagares o último centavo. Repito pela terceira vez, se assim não for, isso será cobrado no julgamento. Quando dá a ideia, você vai ser entregue ao oficial de justiça. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, como nós analisamos que espécie de ofensa nós devemos ir?
O irmão pediu o carro emprestado, eu não emprestei, ficou ofendido. Tem que ir lá, tem que deixar minha oferta, não posso cultuar. Vamos lá. Quando ele diz aqui, ó, se pois ao trazer tua oferta ao altar, 23, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa, em outras traduções que tem algo. O que é esse algo? Qualquer coisa, qualquer tipo de ofensa que você proferir, a mínima, porque nós sabemos que tem irmãos que você tem que medir cada sílaba que você tem que falar, porque ele fica ofendido. Você tem que ser só frio para tratar com os irmãos. Se você não dá uma carona para o irmão, se você não atende o telefone, se na cesta básica veio faltando um feijão, ele sai da igreja. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, que é qualquer coisa que deve ser digna de reconciliação. O que ele está dizendo aqui é, desde que seja uma queixa por motivos justos, então eu devo ir me reconciliar. Essa queixa deve ser avaliada, tanto por você, quanto por aquele que foi ofendido. E é claro, você pode envolver até um oficial para julgar a causa. Mas não é qualquer tipo de queixa que é digna de uma reconciliação como está descrita aqui. É só aquela que tiver um motivo justo, que for de fato a quebra do 6º mandamento, um insulto, que de fato você ofender, machucar, magoar a pessoa. Terminando agora. Pode surgir uma dúvida, e se a parte ofendida não quiser me perdoar? Como é que eu fico? Eu errei, eu reconheço, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, foi muito feio, mas eu me humilhei, busquei, mas ela não quer conversa. Você está desobrigado desse voto. Você não é considerado violador do 6º mandamento. E a responsabilidade foi lançada toda para outra pessoa que não quer liberar o perdão para você. Último ponto. Jesus diz que esse simples ato é eficaz. Que na maior parte das vezes a contenda vai ser desfeita. Porque quando ele diz, deixa a tua oferta, vai e reconcilia-te. Ele está dizendo que na maioria dos casos, a parte ofendida, por se tratar de um irmão em Cristo, não se recusará a se reconciliar. O método de... Veja só, toda a explanação da mensagem, veja só as consequências gigantescas, com reflexos na eternidade, mas com uma simples atitude, é resolvida. Só você ir e reconciliar. Jesus está dizendo, é eficaz. Não se prive da graça de Deus. Não tenha um julgamento, meu irmão, repleto de... Não seja envergonhado no seu julgamento. Não comprometa a sua relação com Deus. Não comprometa o seu culto público. Não seja culpado de violar o 6º mandamento por algo que é tão simples de resolver. É eficaz, Jesus está dizendo. Deixe o orgulho de lado. Faça um exame da sua vida. E procure essas pessoas. Porque um simples gesto desse, ele é completamente eficaz. Você, ao fazer isso, se reconcilia com Deus e se reconcilia com o teu próximo. Você fecha a ferida dessa pessoa, resolve o problema dela com você. E você resolve o seu problema com Deus. Irmãos, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos refletir agora.
Nós vamos olhar para a trajetória da nossa vida e vamos ver se nós temos pisado na bola com alguém, magoado alguém, se direto ou indiretamente temos causado feridas no coração de pessoas. E o Senhor está dizendo: eu, o Deus de Israel, dou extrema atenção a um fato como esse. E eu quero a reconciliação. Vamos fechar os olhos. Peça para Deus quebrantar seu coração. Você sabe que só uma ordem não é suficiente. O Espírito de Deus tem que fazer você assimilar o que foi pregado, tem que fazer nascer no seu coração, tem que sangrar seu coração, tem que vir com sentimentos, tem que vir regado de emoção, de voluntariedade, de humildade cristã, de coração partido. Nós somos arrogantes demais, prepotentes demais, soberbos demais, autossuficientes demais. Fala: Deus, esmiuça essa mulher, e o Senhor parte esse homem, Senhor, quebre mil pedaços. Quanta soberba, quanta, Deus, mesquinharia, altivez. O que me faz achar que sou melhor que meu semelhante? O que me faz achar que posso caçoar dele, rebaixar dele, denegri-lo, ultrajá-lo? O que faz eu achar que eu posso diminuí-lo? Que tem algo em mim que faz superior a ele. Eu vim do pó, é para o pó que eu retornarei, Senhor. Eu sou tão indigno quanto o pior homem dessa terra. Meu Deus, me esmoe, Senhor. Oh Deus, e me dá, Deus. Oh Deus, coloca no meu coração, traz à memória as pessoas que eu já magoei, ofendi, entristeci, que estão carregadas, Senhor, de feridas que eu causei. Pais, mães, maridos, esposas, filhos, irmãos em Cristo, presbíteros, oficiais, ímpios, incrédulos,